Abra sua Bíblia, então, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Vá lá para o início da sua Bíblia. Tem uma Bíblia, invista em uma Bíblia. Pesquise versões, né? Nós temos, assim, nessa leitura diária, meditado em um capítulo apenas por dia, então temos tido a oportunidade de ir em mais de uma versão. Isso é muito bom, porque mais a gente entende, né? Mais nós conseguimos absorver da palavra. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1, vamos ler do 1, na verdade, é 1 que está escrito aqui, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses, na terra a que passais para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua mesa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Versículo 14, diz assim: não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entre e possuas a boa terra a qual o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a seus pais, lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Jesus, pela tua bondade e misericórdia, e pedimos ao Senhor que o teu Espírito tenha liberdade de ministrar sobre as nossas vidas, que o Senhor me use, Pai, com graça e por amor ao teu nome, e que nós possamos, meu Deus, compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, que o Espírito do Senhor nos convença, que o Senhor mude, meu Pai, opiniões, pensamentos, que achismos caiam por terra, mas que a clareza e a luz que há na tua palavra, os teus ensinamentos permaneçam sobre nós. Esse é o nosso desejo, e assim oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, glória a Deus, pode assentar. Deus é muito bom, e por isso nós estamos aqui, né, nessa manhã em que a misericórdia dele já se renovou mais uma vez. Essa semana
eu estava conversando com uma irmã em um dos nossos discipulados, e ela me falou a respeito de um assunto, e eu falei, é isso que eu vou pregar domingo de manhã. Nós temos que estar atenta, né, às direções de Deus, que Deus faz assim mesmo, de forma informal. E ali eu comecei a orar e a buscar, e falei, Pai, me mostra, né, por onde que eu vou, qual palavra, qual texto, e que eu consiga, na graça do Senhor, passar a mensagem que o Pai quer nessa manhã. Quando a gente lê esse texto, nós sabemos que Moisés, né, registrou essas palavras, orientando a nação de Israel, o povo de Deus, os judeus, o povo hebreu, ali naquela época em que eles saíram do Egito, né, foram ali resgatados pelo Senhor de uma escravidão, de um jugo do inferno, e foram a caminho de uma terra prometida, que era a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Nós sabemos que nos dias de hoje, a nossa Canaã é a Canaã celestial, é a eternidade com Cristo, né? Onde nós vamos ali viver em paz para todo sempre, o mal já não mais existirá, e seremos ali apenas conhecedores do bem, que foi o que Adão e Eva perdeu lá no início, será nos resgatado, né? Será restituído, será nos devolvido por causa da graça e do amor de Deus, né? E nós cantamos aqui, abra os meus olhos, abra o meu coração, para que eu possa ver o amor que o Senhor tem por mim. E às vezes nós temos a concepção de amor de forma errada, porque nós achamos que o amor às vezes é a bajulação, o amor às vezes é nunca falar não e é sempre falar sim, mas a Bíblia diz que o amor também é a disciplina, é a correção. E o que é a disciplina e a correção? Quando Deus nos tira de uma rota errada e nos leva para a rota certa. Quando Deus destrói um ensinamento errado, por quê? Porque Ele coloca o ensinamento certo. Isso é conhecer o amor de Deus. Quando eu conheço Ele, quando eu conheço a vontade dEle, né? Aqui a palavra de Deus disse que para que a vontade, a bondade de Deus fosse perpétua, ou seja, seja para sempre sobre as nossas vidas. E nesse momento Moisés estava orientando o povo ali com essas palavras vindas do nosso Deus, né? Deus havia dado a ele a direção de instruí-los assim, e o próprio Deus de Moisés está aqui conosco nessa manhã para nos instruir a respeito dessa mesma palavra. E eu quero chamar a atenção dos irmãos no versículo 2, quando diz assim, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então, se nessa manhã existe aí filho me ouvindo, então Deus, né, quer uma postura de você. Existem pais, então Deus também quer que você se atente. Existem avós, a palavra é para você. Né? Então eu creio que a palavra é para todos nós, porque nós nos encaixamos nesses termos que estão aqui na palavra de Deus, nesse quadro de família. E Deus, Ele quer que nós vamos ter um cuidado com as crianças, e sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, cuidado com as crianças. Quando a gente compra um brinquedo, né? Quando a gente dá algo, a maioria dos pais tem aquela preocupação de ver a faixa etária, de 0 a 2 anos, né? De 3 a 4, de 5 a 6, até não sei. Então a gente tem aquela preocupação, né? A maioria dos pais eu acredito que tem. Às vezes o filho ganha um brinquedo no aniversário dele e aquele brinquedo é fora da faixa etária, existem peças pequenas que é risco. Então, quem que vai decidir guardar aquele brinquedo? A própria criança? Não, né? Se deixar com ela ali, o que ela vai fazer? Ela vai usar, vai brincar, pode enfiar no ouvido, no nariz, engolir, enfim, muitas coisas, machucar. Então, Deus quer nos reposicionar, ou nos manter na posição certa, se nós já estivermos nela, de que os pais e os avós é que precisam vigiar para as crianças. É muito difícil para uma criança vigiar. E Jesus disse lá em Mateus 26, 41, essa verdade. Vigiai e orai. E é muito importante a gente atentar aos detalhes da palavra. Porque o Senhor não fala assim, você ora e depois você vigia. Ele fala assim, primeiro você vigia e depois você ora. Então existem coisas que nós temos que estar atento. Se eu não estiver vigilante, eu não vou nem orar. Aquilo vai passar desapercebido. E às vezes vai acarretar algumas consequências. Mas uma criança, ela vigia por aquilo que ela é ensinada.
ou por aquilo que tem alguém ali protegendo, né? E quando os pais, os avós têm o conhecimento da palavra, das escrituras e do poder de Deus, nós conseguimos vigiar. Quando a gente lê Mateus 22, 29, não vou abrir tudo, senão não vou dar conta, então eu estou citando alguns. Mateus 22, 29, o Senhor disse assim: errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então a maioria dos erros na vida do ser humano é por falta de conhecimento. O profeta Oséias disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E ali Deus dá um puxão de orelha em quem? No sacerdote, que é o líder espiritual, né? Dentro da igreja, os pastores, dentro da casa, o marido, o pai. Então a Bíblia está falando o quê? Que nós temos que vigiar e orar. Se eu não estiver vigilante, eu não vou saber orar. E essa palavra aqui de Deuteronômio está falando: olha, eu quero um cuidado. Eu quero que os pais tenham cuidado com os filhos. Eu quero que os avós tenham cuidado com os netos. Para quê? Para que a vida deles seja na minha presença e se prolongue. Quando você vê o versículo 3 e o versículo 4, o Senhor fala assim: ouve, ó Israel, ouve, ó... No versículo 3 ainda fala: e atenta em cumprir. Ó, Deus está falando: ouve os meus ensinamentos, esteja atento, esteja em alerta, cumpra os meus ensinos, vigia, ó igreja. No versículo 5, o Senhor continua falando, olha aqui, o Senhor, o versículo 4, ele fala que o Senhor é o nosso Deus, Ele é o único Senhor, que nós temos que amá-lo. No versículo 6, ele fala, olha, as palavras que Deus tem nos ordenado, tem nos ensinado, nós temos que guardar no coração. No versículo 7, o Senhor fala, olha, você vai guardar no seu coração, você que é pai, você que é avô, mas você vai também inculcar nos teus filhos, assentado à mesa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Versículo 8, também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal os teus olhos, e escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que Deus está falando? Fala assim, olha, a minha palavra, ela tem que estar guardada no seu coração, ela tem que estar guardada na sua mente, no seu lugar de entendimento, tudo que você entende. O que eu entendo sobre educar os filhos? A minha palavra, a palavra de Deus diz isso, então você vai entender segundo a palavra, não segundo o mundo, ou segundo esse sistema maligno. O versículo aqui 7, ele vai continuar narrando, inculcar, assentado à mesa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. O que a Bíblia está falando? Que na sua vida cotidiana, em tudo que acontecer, se você senta na sala do lado do seu filho está vendo alguma coisa, é o pai, é a mãe, é os avós, é o responsável que vai estar o quê? Vigiando. Não é a criança. À medida que você vai vigiando, você está ensinando ela a vigiar. E quando ela for adulta, ela vai saber vigiar, ela vai saber orar. Isso tudo, amados, é com amor, é um cuidado, é conhecer o amor de Deus, esse estilo de vida. Ele está falando, olha, você vai atar o ensinamento na tua palavra, entre os teus olhos. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Tudo que você for fazer com a sua mão, você vai fazer de acordo com os ensinamentos de Deus. Não é que eu vou escrever a palavra de Deus, eu vou amarrar uma Bíblia na minha mão e vou andar 24 horas com a Bíblia. Não, ele está falando assim, olha, na prática, você vai construir algo, você vai comprar algo, você vai fazer um sonho, você vai sair, você vai viajar. Tudo que você for fazer, todos os seus projetos, faça de acordo com os meus ensinamentos. Você vai colocar diante a sua fronte, diante dos seus olhos. Ou seja, tudo que você olhar, você vai ver a luz da palavra. Você não vai ver mais segundo o seu entendimento, ou segundo o tempo no Egito, mas você vai ver segundo a minha palavra. Para isso nós temos que meditar, para isso nós temos que conhecer as Escrituras. Olha bem, quando ele diz para colocar nos umbrais da casa e nas portas, é o versículo 9. Irmãos, é impossível alguém estar dentro da casa e não passar perto da porta da janela. Não é verdade? Se você vai de um cômodo para o outro e você faz uma dinâmica aí e fala assim, olha, você está na sala, mas você tem que ir lá na cozinha, mas você vai da cozinha à sala sem passar pela porta. Aí a pessoa vai pensar assim, não tem como é que eu vou fazer? Eu não tenho como atravessar a parede.
Aí a pessoa talvez vai pensar num plano B. Qual é o plano B? Então eu pulo a janela dali e da janela para lá eu passo e vou chegar lá na cozinha. Aí a pessoa fala, não, mas você também não pode passar pela janela. Não tem como. O que a Bíblia está dizendo, gente? Que em todas as áreas dentro da sua casa passe pela palavra. Passe pelos ensinamentos. Não viva dentro da sua casa um padrão de vida mundano, mas viva um padrão de vida que está dentro da Bíblia, tendo os ensinamentos. Hoje nós somos doutrinados por séries, por jogos, por filmes, por novelas, por tantas coisas que já eram para ter saído das nossas vidas. Entenda, aquele que está chegando na fé, ele está no processo de deixar, mas eu que já estou há mais tempo, já era para eu ter deixado. Então, irmãos, o que eu tenho que entender? Que a minha casa, a minha vida, a minha família, assim como tudo que a gente faz dentro de casa, a gente passa pela porta. Se não tiver a opção da porta, a gente vai passar pela janela. Deus está querendo dizer, tudo que você vier a fazer, passa pelos meus ensinamentos. Faz de acordo com os meus estatutos. Não viva mais segundo o seu entendimento. Não viva mais como o seu tempo da ignorância. Havia uma preocupação no coração de Deus a respeito do povo dele. Deus havia libertado o povo do Egito. E o que Deus estava querendo agora? Que o povo não entrasse em outro tipo de Egito, lá na terra de Canaã. Era a terra prometida, era o que Deus tinha para eles. Mas lá também havia o mundo. Lá também havia os ensinamentos das trevas. Olha, Jesus disse lá em João 17,15: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Deus não vai nos tirar dessa terra, mas Ele vai nos ensinar a vigiar e orar. Ele vai nos ensinar a guardar do mal. A gente separar aquilo que é do bem e aquilo que é do mal. E tudo que é do mal nós vamos tirar, nós vamos nos apartar, nós vamos fugir dessas coisas. E aquele que é pai, que é mãe, que é avô, que é responsável por uma criança, sobre você está esse compromisso. Deus está falando, cuidado com as crianças. Cuidado com as crianças. Nós estamos aqui sendo confrontados, sabe por quê? Porque no início desse ano nós tínhamos as escolinhas, as crianças vinham, participavam, e agora? Não. Eu vejo assim, todas as coisas cooperam para o bem, daquele que consegue vigiar e orar e ver na ótica de Deus. Por quê? Porque às vezes nós já erramos muito, de achar que quem doutrina os nossos filhos é a igreja. Irmãos, está errado trazer o filho para a igreja? Claro que não, eles precisam aprender a congregar. Mas a Bíblia está falando que quem tem que vigiar e orar e ensinar para os filhos são os seus responsáveis. Eu sendo pastora, sendo líder do Ministério Kids, Deus não tirou de mim o compromisso que eu tenho específico com a Fernanda e com a Luísa. Se eu não fosse pastora, se eu não fosse líder do Ministério Kids, e daí? Eu teria esse compromisso com elas do mesmo jeito. Então, nós temos que entender como igreja, com maturidade, que Deus quer um envolvimento da nossa parte. Os nossos filhos precisam nos ver vigiando. O que é vigiando? Passou alguma coisa lá que não foi legal, meu filho, vem cá, vamos conversar. Olha bem, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. E eu estou observando isso aqui, não está tão legal. Então, vamos deixar isso. Lá em casa, como que funciona? Dependendo do que passa, as meninas já dão aquela olhada assim. Dá quase uma trilha sonora. Tcharam! Deu ruim. Mas por quê? Porque nós estamos no mundo, mas Jesus não vai nos tirar do mundo. Ontem eu sentei na sala para ver um desenho com a Fernanda e com a Luísa. E no desenho lá, aí a Fernanda está aqui achando assim, minha mãe está contando que eu estou vendo desenho. Não é isso, porque estava na sala a Luísa que estava coordenando a programação naquela hora. Vamos massagear o negócio, né? E aí, enfim, o que acontece? No desenho está lá assim, vamos fazer uma mágica de não sei o que lá das quandas. É um desenho que a gente gosta de ver, que é aquele da Macho e Urso, né? E na hora a Luísa foi lá e falou assim, a Luísa levantou, gente, ela levantou e falou, deixa eu pular essa parte. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não podemos mexer com nenhum tipo de mágica. Se uma criança cresce achando normal aquilo, faz parte da vida dela, é natural. Quando ela for adulta, não tem problema, vai ser mais fácil ela se envolver com macumba, com feitiçaria, com qualquer outra coisa. Ou ser aquele crente cheio de misticismo. Por quê? Porque já foi inculcado. Mas o que Deus quer que a gente inculque? A palavra, os ensinamentos. Pastora, mas isso é coisa só da senhora? Eu acredito que não. Eu acredito que tem pais que têm esse cuidado e que se esforçam em ter cautela com essas coisas. O que é isso? É discernimento de espírito, é vigiar e orar. Cuidado com as
crianças. Quando você vê Deuteronômio 18, depois você pode conferir lá, mas eu não vou me ater nesse texto por causa da hora. Aqui fala, quando você lê do versículo 9 ao versículo 14, você vai ver algumas coisas que Deus abomina, e entre essas coisas está mágica, mas entre essas coisas também está feitiçaria. Então Deus quer falar, você que é pai, você que é avô, vigia, cuidado com as crianças, cuidado com as crianças. Atos 15, caminhe comigo para essa palavra, Atos 15, versículo 28. Atos 15, 28. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: Paulo estava dando uma direção, eu acredito que era Paulo, né? Para os irmãos aqui, numa viagem que eles iriam fazer para Antioquia. Diz assim, versículo 28, Atos 15, 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e não a nós vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne e de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardares. Saúde. Gente, o que aqui é essa orientação aos irmãos que iam fazer aquela viagem, né? Que era Timóteo. E a palavra está falando assim, olha, vocês vão ir para Antioquia, mas eu quero que quando vocês chegarem lá, eu não quero pôr um jugo, um sobrecargo entre vocês, mas guarda essas coisas que são essenciais. Ele fala assim, ó, vocês vão deixar as coisas sacrificadas a ídolos, bem como de sangue, de carne de animais sufocados e relações sexuais ilícitas. Então, falando dessas coisas, vocês vão se guardar. Vocês estão, né, no mundo, vocês vão ver essas coisas acontecendo, mas não serão práticas da igreja, não será prática dos filhos de Deus, e não será prática das crianças. Mas quem que vai ensinar para as crianças? Quem que vai instruí-las? Quem que vai vigiar e orar por elas? Os pais, os avós, que têm esse compromisso. Quando a gente vê chegando aí o dia 27 de setembro, é conhecido como o dia de Cosme e Damião. E quando eu pesquisei a respeito desse assunto, tem muita informação, glória a Deus. Google é fácil, né? Você digita lá, você pode fazer uma pesquisa também. Esses santos, né? Eles são conhecidos como santos protetores das crianças, né? E nós cantamos aqui que só o Senhor é santo. Então, glória a Deus, já ajudou bastante o louvor. Esse dia 27, ele é considerado o dia de Santo Damião, né? Damião e Cosme, no Candomblé e na Umbanda. E no dia 26 é reconhecido no catolicismo. Então, esses dias 26 e 27 é um dia de culto a esses santos. E pesquisando no Google, né, esse Cosme e esse Damião eram filhos gêmeos, mas na Umbanda eles são conhecidos como filhos de Xangô e Azã, né, que são entidades demoníacas da Umbanda e do Candomblé. E a história desses dois santos, né, segundo a doutrina católica e Candomblé e Umbanda, eles eram dois homens gêmeos e médicos, e eles faziam obras de caridade. Então eles cuidavam, e de uma forma especial, das crianças. Então quando eles tinham que medicar uma criança ou fazer algum tipo de cuidado ali, e a criança chorava, como nós vemos que as crianças às vezes resistem a um cuidado com medo, sentir dor, né? O que esses médicos gêmeos faziam? Eles davam uma bala, eles davam um doce, e ali a criança deixava ele medicar, né? Medicá-las. E o que o inferno fez com tudo isso? Pegou Cosme e Damião e fez deles santos. Santos
que a Igreja Católica cultua e que também o Candomblé e a Umbanda. E é feito um ritual com esses doces em memória. Quando alguém faz um voto, né, a um santo, às vezes ele tem que pagar como se fosse uma oferenda. E quando você vê no dia de Cosme e Damião as pessoas distribuindo doces pelas ruas, é essa oferenda. É como se que eles tivessem que pagar, porque aqueles que acreditam nesse ensino, eles acreditam que esses santos têm poder de curar. Mas e a igreja que o Senhor disse lá através de Moisés em Deuteronômio? Que nós temos que inculcar nas nossas crianças os ensinamentos, os decretos de Deus. E o decreto de Deus diz no Salmo 103, versículo 3, que o Senhor é que sara todas as nossas enfermidades e que perdoa as nossas iniquidades. Então, quem é Jeová Rafá? O Senhor. Então, não há possibilidade da Igreja de Cristo, não é uma placa denominacional, a Igreja de Cristo crer em Cosme e Damião. Por quê? Porque é o nosso Deus que sara. E se eles cumpriram o papel deles aqui, não sei mais o que eles fizeram, se foi para o Senhor, se não foi, se eles foram salvos, se eles não foram, eu não sei, não é isso. O que eu quero colocar aqui em questão é que eles não têm poder de curar ninguém hoje. E eles não podem ser uma legalidade espiritual na vida das nossas crianças. Eles não. O Espírito que atua através dessa história. Então, quando eu olhei, né, esse contexto em que diz que eles dão balas, saquinhos, e nesse tempo de pandemia não vai ter movimento de criança indo e vindo da escola, porque eu sei que quem faz parte desses rituais vão até as portas das escolas, dão as crianças, mas eu sei que alguns chegam aí até as casas das pessoas para poder dar esses doces. Então, eu achei um vídeo na internet, depois eu vou postar ele lá no grupo da igreja. Você que está me ouvindo e não está no grupo da igreja e quiser ver esse vídeo, você pode mandar uma mensagem e eu vou ali te enviar também para que você veja o processo e o que é feito com esses doces. E ali nesse vídeo fala uma ex-mãe de encosto, né? Porque lá no Candomblé existem os pais de encosto e as mães de encosto. Houve uma mãe de encosto que converteu a Cristo, glória a Deus, porque o Senhor é poderoso. Como eu digo e gosto de dizer, a luz já prevaleceram contra as trevas. E essa mãe de encosto, ela fala que o processo que é feito com as balas é para trazer enfermidade às crianças. Então, a criança que é inocente, que talvez por conta própria ela não consegue vigiar, se o pai, a mãe, o avô não chegar para ela e falar, meu filho, não aceita bala de estranhos, principalmente nesses dias, né? A criança vai pegar e vai chupar, porque para ela a bala é algo bom, né? Mas a responsabilidade é dos pais e dos avós. E quando eles recebem também, às vezes, brinquedos. E essa ex-mãe ali, né, falou que esses brinquedos é para gerar egoísmo nas crianças. Então, a criança ganha um brinquedo naquele dia, ali o Espírito vai ter a liberdade, a legalidade de gerar esse sentimento de egoísmo. E essa ex-mãe de encosto falou que o processo de culto a esses santos no Candomblé e na Umbanda começa dia 12 de agosto e vai até o dia 12 de outubro, que é conhecido como o Dia das Crianças, né? Em que na rua ali faz aquele bolo enorme, consagrado à Aparecida, e distribui às crianças. Irmãos, a palavra de Deus quer nos convencer nessa manhã que nós que somos adultos, somos responsáveis pelas nossas crianças. Se eles já comeram, então nós vamos orar pedindo perdão, para Deus cancelar isso sair. Eu comi quando era criança, o Senhor ministrava o meu coração enquanto eu adorava ali. Se você comeu isso quando era criança, eu quero te dizer que o Senhor está indo de encontro ao seu estômago, está lavando o seu aparelho digestivo, o seu estômago com sangue do Cordeiro, e que se tem algo consagrado a esses demônios dentro do seu estômago, você vai evacuar, ou você vai vomitar. Em nome de Jesus. E nós vamos vigiar para quê? Para que as nossas crianças não tenham acesso a essas coisas.
Ah, ganhou uma bala. Quando você não sabe, porque, por exemplo, se faz ali o saquinho e uma criança tira uma bala daquele saquinho e dá para outra criança, a gente não vai saber de onde que vem. Então, crie o hábito de vigiar e orar. Como que é o hábito de vigiar e orar? Você vai discernir, ganhei uma bala. Senhor, eu apresento essa bala diante do Senhor, eu consagro ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você fizer isso com seu filho, com seu neto, você vai ensinar ele a vigiar e orar de uma forma muito prática. Porque aquilo que eu não tenho consciência de onde veio a origem, Deus me guarda, porque eu estou vigiando e orando. Agora, quando eu sei a origem, eu vi a pessoa que faz parte do ritual do candomblé, eu sei que a pessoa crê na doutrina do catolicismo, crê nesses santos, e essa pessoa vem até a criança que eu sou responsável por ela, e essa pessoa dá, e eu sei a origem. Eu sei que é dia de Cosme e Damião, é dia 26, é dia 27 de setembro, então eu vou estar vigilante, eu não vou aceitar. Se a pessoa te der, você pode falar ali, falar assim, não, muito obrigado, mas nós não aceitamos doce, que vem ali dessa questão consagrada a Cosme e Damião. Ah, não, que não sei o quê. Não, às vezes o fato de você falar a verdade vai ajudar a pessoa a converter. E aí a pessoa insiste e deixa lá. Se ela deixou, você pega e joga fora, você queima. Se você tiver fogão de lenha na sua casa, você joga tudo dentro do fogão de lenha e queima. Então, por que Deus quer isso? Um cuidado. Conhecer o amor de Deus, irmãos, é conhecer as Escrituras e saber vigiar e orar. Mas uma criança por si só, ela não consegue ter esse cuidado. Ela depende de um responsável, ela depende de alguém que vigie por ela, ela depende de alguém que veja vigiando e ore diante daquela situação. Então, se nós fizermos isso, nós estamos cumprindo o papel que Deus disse lá em Deuteronômio. Agora caminhe comigo com a sua Bíblia para 1 Coríntios 8. 1 Coríntios 8. Nós estamos falando hoje sobre cuidado com as crianças. 1 Coríntios 8, versículo 1. Não, acho que eu não vou ler o 1 não, que o tempo está breve. Vamos ao 8 então. 1 Coríntios 8, 8 diz assim: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Não é para você pegar essa palavra e falar assim, então eu posso comer, não tem problema. Não, não é isso. Vamos entender o contexto. Aqui Paulo está orientando os irmãos de Corinto a deixar tudo aquilo que tem ligação com ídolo. Mas ele está falando assim, olha, mais importante, igreja, do que vocês terem o conhecimento, o entendimento, é vocês terem o amor. Então não é para a gente chegar lá, brigar com aquele que talvez é novo na fé e ainda não entendeu essas coisas. Ele está falando, não, acima do entendimento tem que prevalecer o amor, porque tem coisas que é o Espírito Santo que vai ensinar. Mas aí Paulo está chamando a atenção da igreja, falando assim, olha igreja, não é porque por aquilo que a gente come, que a gente é aceito por Deus, ou por aquilo que a gente deixou de comer, não é, é pela graça. Então aquele que está lá no candomblé, na umbanda, no catolicismo, que às vezes faz um rito desse, faz um ritual desse, uma situação para Cosme e Damião, eles às vezes acreditam que vão ser aceitos por Deus porque estão cumprindo um voto. Eles acreditam que o santo que curou alguém que ele orou, assim, curou entre aspas, né? Porque o diabo brinca com as pessoas. Ele tira a enfermidade de um lugar e põe no outro, mas ele não tem poder de curar. Ele vai só mudando ali e a pessoa fica cativa nas mãos dele até ele conseguir tragar a vida. Então, a pessoa que serve a esses santos, crê nessa doutrina, o que eles pensam? Que o comer essas coisas faz parte, é agradável a Deus. Mas para nós que somos a igreja, nós sabemos que não é comendo ou pelo não comer que nós agradamos. Da mesma forma, irmãos, quando nós chegamos ali o mês de maio, que é o mês de Jesus, porque todo mês é mês de Jesus. O mês de maio, gente, nós cristãos, o que a gente faz? A gente não vai na barraquinha, a gente não vai pular fogueira. Por quê? Porque essas coisas é coisa do Egito. É coisa do passado que nós não podemos praticar mais. Passou, nós não misturamos, nós somos povo de Deus. Há legalidade. Quer comer uma pipoca? Faça em casa. Quer comer um canjicão? Faça em casa. Quer comer um arroz doce? Faça em casa. Quer comer uma canjiquinha? Faça em casa. Mas, o que o Paulo está querendo chamar a igreja? Igreja, se Deus vê, se essas pessoas verem a pastora Eliane lá na barraquinha comendo, se essas pessoas verem a pastora Eliane pegando a sacolinha de Cosme e Damião e comendo,
o que eles vão acreditar? Que ela está concordando, que para que Deus nos aceitar, nós podemos comer essas coisas. E Deus não nos aceita por aquilo que nós comemos ou deixamos de comer. Então, se nós sabemos que é coisa consagrada a ídolos, nós vamos nos apartar dessas coisas. Nós vamos deixar. Porque ele diz aqui que pode ser motivo de tropeço por aquele que ainda é novo na fé. Porque aquele que converteu, que a vida inteira participou desses rituais, se ele nos vê fazendo, ele vai achar, eu vim para Cristo, mas eu vou continuar fazendo, porque isso é aceitável aos olhos de Deus, isso é bom, né? O meu filho come, mas o do outro que está lá na igreja come. Irmãos, tudo que nós fazemos está sendo visto e analisado. Um dia desse nós estávamos andando na rua, aí nós estávamos vindo a uma visita, eu, pastor e o Paulo Vitor, a gente estava dentro do carro do Cristiano, aí nós vimos um jovem que foi na nossa cela, na nossa casa, lá no início, e quando o jovem passou, nós vimos e falamos assim, gente, como que ele está gordinho, né? Todo mundo vê a gente, analisa, né? Vê a pastora, fala, pastor engordou, pastor emagreceu, todo mundo faz isso. E aí a gente viu aquele jovem e falamos assim, olha, ele engordou, ele está assim, aí o outro falou, ele já passou pela igreja tal, ele já foi, gente, isso não é fofoca, isso é o quê? O currículo dele, a história dele, o legado dele, aquilo que ele fez ou ele deixou de fazer. Então, tudo que nós fazemos, nós estamos ensinando pela prática. As pessoas falam assim, pode fazer tal coisa, por quê? Porque o irmão da igreja está lá, o fulano está lá, então há uma responsabilidade. E Deus está falando nessa manhã, há uma responsabilidade maior sobre os pais e os avós. E eu posso dizer hoje sobre os adolescentes que estão aqui, porque se forem oferecidos a eles, eles vão poder falar? Não. Por que não? Porque o Senhor está falando nessa manhã, não coma essas coisas. Versículo 9, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém que és dotado de saber a mesa em tempo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra o irmão, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Paulo falando assim, se comer a carne de Corinto, que na época os açougues lá, as carnes que vinham, a maioria era tudo sacrificado a ídolo, vai fazer com que os irmãos da fé tropecem, então nunca mais eu como carne aqui, nesse lugar, né? Então, se antes eu achava que isso era algo normal, pastora, mas lá na minha casa, quem traz bala e doce de costas na minha é a minha mãe, é a minha avó, é o meu tio, é o meu parente, é o meu fulano. Aí que Cristo falou que aquele que ama o seu familiar mais do que a mim não é digno de mim. É uma palavra dura? É, mas haverá sempre um momento de escolha. Ou nós agradamos a homens e desagradamos a Deus, ou nós agradamos a Deus e desagradamos a homens. O que nós precisamos nos posicionar? Quando eu e o pastor e os nossos filhos, nós nos convertemos, nós lembramos de algo, que quando a gente estava na ignorância, a gente ia nas barraquinhas, né, fazia toda parte daquele ritual ali, porque nós estávamos na ignorância. Mas uma pessoa crente deixava a sua filha, que era criança, ir conosco. Nós podíamos discernir por aquela criança? Não. Quem que tinha de discernir? A mãe, que era crente. De falar não para nós, falou, Rodrigo e Eliane, a minha filha não vai com vocês lá nessa situação, porque a minha fé não está nessas coisas, então elas não vão se alimentar dessas coisas consagradas a ídolos. Quando eu me converti, eu falei, por que ela não falou não? Então hoje, se você fala um não para um familiar, porque o seu filho, a sua filha, o seu neto não vai participar dessas coisas mais, quando essa pessoa converter, ela pode voltar para você e falar, você estava certo, você não estava errado, porque hoje eu entendi que tudo aquilo lá não provém de Deus, Jesus não está nessas coisas. Então essa palavra hoje é essa palavra de alerta. Qual alerta? Vigiai e orai. Nós temos um compromisso como pais, avós, de ensinar as nossas crianças e de vigiar por elas. Estamos nesses dias como a ex-mãe lá de Encosto falou, desde o dia 12 de agosto eles já estão trabalhando, fazendo esses processos.
e de consagração, né, de rituais. E então pode chegar algumas coisas antes, mas chegou dia 26, dia 27 de setembro, chegou um doce, uma bala, um brinquedo, você vai estar vigiando. Se você estiver vigiando, você vai orar e vai desfazer daquilo, não vai aceitar aquilo dentro da sua casa, para a sua criança que você ama. Agora, se você não estiver vigiando, você não vai nem orar e a sua criança vai comer, a sua criança vai ficar com aquele brinquedo. E o que Deus está falando? Conhecer o amor dele é você entender aquilo que é o mal, aquilo que é o bem, você apartar do mal e ficar só com o bem, que são os ensinamentos do Senhor. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Aleluia. Quem protege as nossas crianças é o Senhor Jesus. E quem é o nosso santo é o Senhor Jesus, o santo dos santos. Aleluias. Quando fala santo dos santos, não está querendo dizer que Jesus é o santo de todos os santos das outras doutrinas. Mas está querendo dizer que ele é o santo sobre a minha vida, porque eu e você temos que ser santo, amém? Como ele é santo. Aleluias. Em 1 João 3, 8b, você não precisa ler, mas eu vou citar. A Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir toda obra do diabo. Então, toda obra do diabo, tudo aquilo que tem ligação das trevas, tudo aquilo que tem ligação com o pecado, tudo aquilo que tem ligação com a idolatria, porque a idolatria é pecado. Deus veio a essa terra para destruir essas coisas. Para destruir na terra? Não. Quando Jesus voltar, gente, esses altares, essas coisas, vai ficar tudo para trás, vai ser tudo destruído. Jesus não está preocupado com isso. Jesus quer destruir isso na igreja, nas pessoas, naqueles que estão se convertendo. É isso que Jesus está fazendo. É nas pessoas, amém? Então feche seus olhos e vamos orar. Se você um dia comeu algo, traga a sua memória, você tem consciência que era consagrada a Cosme e Damião, você até acreditar, você já participou talvez de algum ritual, então você vai orar e falar: Senhor, me perdoa, meu Pai, porque eu fiz na ignorância, e eu sei que o Senhor perdoa aquilo que eu fiz na ignorância. E nós vamos orar para isso ser desfeito e fazer um compromisso de vigiar para as nossas crianças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor está no controle de todas as coisas e a nossa confiança está no Senhor. Obrigado que a palavra do Senhor é clara, ela nos ensina e ela também nos dá temor. Deus, todo aquele que está ali trazendo a memória, aquela bala, aquele doce, aquele brinquedo, ó Deus, que talvez ali ganhou, comeu, até compartilhou, nós pedimos perdão ao Senhor nessa manhã, porque nós assim fizemos na nossa ignorância e não queremos fazer mais, Pai, em nome de Jesus. Ou Pai, se nós comermos essas coisas, se nós ganhamos um brinquedo sem ter a consciência que foi consagrado ali no catolicismo, na Umbanda, no Candomblé, ó Deus, nós pedimos perdão ao Senhor também e pedimos, Deus, que seja cancelado, ó Deus, nas nossas vidas, pelo poder que há no nome de Jesus. Visita cada um de nós nessa hora, Pai, começa a lavar o nosso aparelho digestivo, começa a lavar, Deus, o estômago, o intestino, em nome de Jesus. E se tiver algo ainda retido, meu Pai, algum resquício, ó Pai, desses doces, meu Pai, dessas coisas que nós comemos consagrada, o bolo Aparecida, as coisas que nós comemos na barraquinha, ó Deus, ali da Maria, do João, do Pedro, nós pedimos perdão, Senhor, nessa manhã, e que o Senhor possa fazer, meu Pai, com que isso saia de nós, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, e que nós venhamos, ó Deus, ali a ser libertos de toda a legalidade, em nome de Jesus. E nós, meu Pai, que somos pais, que somos avós, pedimos, Deus, nos ensina a vigiar, coloca-nos como alerta. É difícil para uma criança vigiar sozinha se ninguém ensinar para ela. Então, meu Pai, que nós que temos filhos, hoje ainda a gente possa ter essa conversa dentro da nossa casa, a gente possa parar, abrir a Bíblia, falar que se receber uma bala, um doce por esses dias, não aceite, ensinar os nossos filhos a consagrar. Ganhou um bombom, ganhou uma bala, ensina o filho a fazer uma oração rápida, eu apresento esse doce diante do Senhor e consagro ao Senhor Jesus, amém. E ali, meu Pai, o mal não vai entrar na nossa casa, o mal não vai entrar na vida dos nossos filhos, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos
possamos cumprir o nosso papel, para que nós, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos conheçam ao Senhor e vivam na tua presença para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.